Boa noite, meu nome é Fernanda César, eu sou esposa do Marcelo. Nós estamos representando o grupo 1 da Escola Avance e nós estamos aqui diretamente da Igreja Família da Fé de Nova Iguaçu, onde nós vamos entrevistar os nossos pastores, a Márcia Ferraz e o pastor Ednei Ferraz, representando o nosso grupo todo. Boa noite, pessoal. Vamos para as perguntas? Vamos nessa. Vou começar com a pastora Márcia. Como é ser braço direito, líder, esposa, profissional e mãe, e não deixar de cumprir todas as tarefas com excelência, conforme é tudo feito para a honra e glória do nosso Deus? Realmente não é fácil, né? É muito difícil conciliar tudo e a gente tenta fazer dentro de dias, né? Por exemplo, 2, 3 vezes na semana eu faço atendimento e 2, 3 vezes na semana eu dou aula, à noite, né? E tem também a questão da igreja, 2 vezes por semana na igreja, então, e 1 vez por semana, pelo menos, a gente tira para ficar com a família, né? Esse momento de comunhão, de diversão com a família. Então, a gente precisa conciliar. E com certeza em algum momento a gente deixa a desejar em algum aspecto, né? Seja na igreja, seja dentro de casa, no seu papel, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar se policiando o tempo todo. Não é fácil, porém a gente tenta fazer tudo à medida, né, do possível. E como é que fica a Márcia? O cuidado com ela, a atenção com ela, a saúde dela. Como é que é esse momento da Márcia sozinha? Ela e Deus. Então, esses momentos geralmente é à noite, né? Que eles dormem muito tarde aqui em casa, então à noite a gente fica muito mais tranquilo, né? E à noite eu vou pro meu quarto, então às vezes fico no computador, no meu escritório, né? Fazendo esse momento de devocional, lendo aquilo que eu quero ler, não que eu preciso ler, né? E fazendo a reflexão acerca de tudo aquilo que eu necessito naquele momento, né? Eu e Deus é o nosso lugar secreto, né? Lugar secreto não necessariamente é aquele lugar isolado. Não, a gente pode estar dentro de um ônibus e estar no seu lugar secreto com Deus. Então, eu assim, preciso desse momento e eu tenho esse momento constantemente com Deus, porque isso é que proporciona mesmo essa situação de lidar com tudo aquilo que é necessário se fazer durante a semana. Amém. A gente acabou de falar, né, que você tem um dia bastante agitado, é um corre-corre. Você já meio que falou, mas como é que fica a Márcia na família dela? Então, aqui em casa a gente costuma dividir um pouco as tarefas, né? O Ednei é muito presente, ele tem muita participação, até mesmo na rotina, né, da nossa casa, então ele, até para levar para os lugares, assim, às vezes a gente procura estar muito juntos nesse sentido, para dividir um pouco essas tarefas. Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente começou a fazer alguns pratos, né, na cozinha também, coisa que é muito difícil, né, porque ele não gosta de cozinha muito assim, porque cozinha dá muito trabalho, de fato. Porém, nessa pandemia aí, a gente teve a oportunidade de cozinhar muitas vezes juntos e isso foi muito legal, né, foi um momento assim, foram momentos muito legais. A louça, como sempre, é o ponto principal de discussão ali dentro daquele ambiente, porém a gente tem feito muitas coisas juntos agora. Teve até um momento que teve até um desafio que foi colocado lá, que o senhor fez um pudim. Pois é. Como é que foi isso aí, só para relembrar? Bom, gente, aos 48 quase chegando agora, né? Esse ano, foi a primeira vez que eu fiz um pudim, claro, com a ajuda do YouTube. Foi legal, foi bacana, saiu gostoso. Eu segui a risca lá, foi bacana. Saí com a ponta dos meus dedos salpicada, porque é o seguinte, a hora de fazer a calda, eu coloquei, o cara estava falando para colocar um pouquinho de água, eu coloquei de uma vez e deixei meu dedo lá. Mas foi legal, foi bacana. Esse momento, assim, é interessante porque até a gente trata uma parte do nosso tema, né? Que é continuar aprendendo para continuar liderando. O líder nunca deixa de aprender. Na verdade, o aprender nunca ocupa espaço, né? A gente nunca vai deixar de aprender, tem coisas novas, ainda mais assim, o povo tem hoje em dia à sua mão a internet,
internet, que é o tempo todo, novas informações, coisas que estão em constante mudança. E aí, Márcia, como é que é a Márcia? Qual o prato favorito da Márcia? Tem alguma coisa que você tem, assim, predileção, que você fala assim, faz pra mim, Ney, que a gente sabe que é assim que você chama. Então, o meu prato predileto assim, é muito simples. Arroz, feijão, farofa, batata frita e salada de tomate. Eu amo. E me diz uma coisa, como é que é ter sabedoria para estar sobre a mesma missão do seu pastor e tendo pontos de vista que às vezes são diferentes dos seus, quanto pessoa, quanto mulher, quanto até liderada? Isso acontece com muita frequência, né? Não, acontece com muita frequência. No passado foi muito mais difícil de lidar com isso. Ultimamente a gente tem tentado encontrar esse equilíbrio, principalmente por ele ser meu marido, né? Então a gente acaba confundindo um pouco os papéis, por isso às vezes há algum atrito. Porém, assim, ultimamente a gente tem, como eu sempre falo, a gente tem tido exemplos muito legais, assim, que a gente tem convivido com pastores tão queridos, né? Nossos pastores aí de Jacarepaguá, e a gente tem aprendido muito nesse tipo de relacionamento, né? Eu aprendi com as minhas queridas lá de Jacarepaguá, as esposas de pastores. Legal. Na verdade, essa pergunta é direcionada a você, que eu vou fazer, mas na verdade eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Porque eu acho ela super importante. Continue aprendendo para continuar liderando. Um líder pode se tornar obsoleto em seu ministério? Com certeza, por quê? Eu posso... Um exemplo na minha própria vida. Né? Porque a gente ficou na liderança durante 28 anos na igreja, né? E aí a gente, de repente, foi para um outro lugar, uma outra igreja, totalmente diferente, com uma visão diferente daquela que a gente estava acostumada. E com certeza a gente precisou sentar para ouvir de novo, né? E reeducar tudo aquilo que a gente vinha fazendo durante aquele tempo todo, né? Então, assim, com certeza a gente entendeu que muitas coisas precisavam ser aprendidas, outras que foram aprendidas precisavam ser modificadas, né? Então, é isso que a gente precisa, um verdadeiro líder, ele precisa reconhecer as suas falhas, os seus pontos fracos, e aí procurar trabalhar para que possa ir mais adiante, né? Então, o principal é não achar que você sabe tudo, porque você não vai saber tudo, de fato. E essa é a lição maior que a gente aprendeu, né? Que a gente não sabe tudo. Que cada dia a gente tem que aprender cada vez mais, né, com Deus e com aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, né? Então, nós precisamos procurar obter o potencial que Deus tem para a nossa vida, né? E isso só se dá através das experiências novas, porque se eu tenho experiências novas, automaticamente eu vou obter resultados novos e outros resultados. Eu estava pensando aqui, justamente no ponto de que um músico, por exemplo, ele vai escutar mais músicas, ele vai estudar em relação àquilo que é para ele o seu prazer, né, a sua profissão, a sua arte, né? E para o pastor eu acho que não é diferente, mas a gente tem meio que um adorno espiritual sobre isso, meio que alguns acham que esse negócio vai vir toda hora como uma revelação, né? Tem que vir para você e tem que ser inédito para você. Eu já vi muita gente dizendo isso, mas eu acho que é um equívoco. É enganosa a ideia de que você, toda vez, você tem que ter uma revelação nova para aquele momento. Pode ser que você busque uma revelação já dada a alguém, através de livros, através de uma pregação. Por isso eu acho fundamental o que a Márcia falou, é você sentar para ouvir. Se eu pudesse dar um conselho aí depois desses anos na igreja local, como líder de igreja local e como pastor aí há mais de uma década, que não é tanta coisa, em vista de muitos outros que já estão muito mais experientes, mas a gente já caminhou um pouquinho. Eu acho que o que faz a diferença é você ter a oportunidade de sentar e ouvir outras pessoas. Claro que ouvir pessoas que possam acrescentar, né? Se ouvir qualquer coisa também, eu acho que é uma perda de tempo horrível.
mas é fundamental que um líder que não quer ficar obsoleto, ele precisa buscar informações, ter esse tempo. A gente acha que tem que pregar o tempo todo. Eu acho que eu posso me excluir disso, tem muita gente que já se excluiu disso. Muitos acham que tem que pregar o tempo todo, tem que estar naquele ativismo, tem hora que você tem que sentar e ouvir, e aí então fazer análise, mudar, acertar. Acho que isso é muito importante. Lembrando, né, gente, que na verdade essas perguntas que estão sendo feitas foram feitas por todo o grupo que a gente faz parte, que é a Joelma, o Osvaldo, o Armando, a Olívia e eu e a Fernanda. Isso aí. Bom, pastor Dinei, na sua opinião, como acontece o crescimento do líder? Ok. Eu acho que também tem a ver com isso que eu acabei de dizer aqui, né? Sim. Essa questão da busca por novos conhecimentos, mas eu acho que as experiências em Deus, elas são extremamente importantes. Eu acho que a caminhada mesmo. Não adianta a gente querer acelerar o processo. Eu acho que alguns, na ânsia do crescimento, eles aceleram o processo. Então, na minha experiência, eu vejo que o tempo ele é o gestor da vida de um líder. O tempo ele é aquele grande mestre para a gente acaba lidando com situações que alguns anos atrás foram extremamente graves, mas que hoje você já consegue fazer uma leitura diferente. Por quê? Porque você já viveu anteriormente uma experiência, e então em Deus, e até pela própria experiência de vida, você já percebeu que aquela forma de você lidar com aquilo já não funciona, e então você vai lidar de uma forma diferente. Não é você quebrar o princípio é sempre o mesmo, mas a forma de você lidar vai mudando na medida em que você vai encarando e você vai crescendo, né? Você cresce aí na forma de você lidar, os conflitos já não se avolumam de uma forma tão grande, não são tão nocivos, porque você tem uma postura diferente. Eu acho que é por aí. O bom pastor tem que influenciar as suas ovelhas. O que o Senhor pode dizer sobre isso? Ok, eu tenho uma máxima na liderança, até de um escritor que fala muito sobre isso, John Maxwell. Ele fala que liderar é influenciar. Então, o exercício da influência, para mim, precisa ser muito natural. Senão, ele mesmo, em um dos seus livros, se não me engano, as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, ele vai trabalhar essa questão da chefia. O John Haggai também trabalha muito bem isso, né? A questão da chefia e da liderança. O chefe precisa impor, né? Não é que o líder, em algum momento, ele precise estar bem firmado no seu posicionamento, é diferente. Mas o líder espiritual, eu acho que ele vai influenciar. Qual é a nossa maior influência, gente, no campo espiritual, no nosso caso que a gente está falando de igreja? É o Jesus, o Espírito Santo em nós, né? Eu acho que o fruto do Espírito em alguém que está cheio do Espírito Santo vai exalar. Eu acho que essa é a maior influência, né? A influência do amor, a influência da misericórdia, aquela sabedoria que você não teria se você não se submetesse ao Espírito Santo. Porque o Ednei não tem, né? Não tem, claro que não. Mas o Espírito Santo, na vida do Ednei, é capaz de influenciar muito mais do que eu penso, né? Vai chegar em lugares que você não pode imaginar. Eu tenho uma experiência, eu preguei essa palavra uns 10 anos atrás, que falava lá sobre os leprosos que tomaram uma atitude diante de um cerco do inimigo. E aí o pastor ligou para mim depois de 10 anos. Aí ele começou a montar a história. Você sabe aquele dia que você pregou há 10 anos atrás? Mas ele foi montando dali, daqui, né? Dizendo para mim. E eu então lembrei do que ele estava falando. E ele falou que aquela palavra marcou demais a vida dele. Então, isso é interessante porque a gente não sabe o quanto a gente está influenciando.
com uma postura de fé, com uma sabedoria que Deus te deu, só pode ter sido Deus. Você não tinha aquela sabedoria naquele momento, você não sabia o que fazer e Deus foi lhe instrumentalizando para você fazer isso. Então eu acho que é isso. A gente, quanto mais de Deus a gente pode ser um canal, maior influência a gente tem na vida das pessoas. É claro que tem outras vias de influência também, né? A via familiar, de posicionamentos, né? Posturas, mas eu acho que deu para a gente resumir algo aí. Como é o desafio de obedecer a sua liderança em relação a algum assunto polêmico que o senhor de repente não concorda totalmente ou parcialmente ou ainda tem uma opinião diferente? Gente, eu sinceramente eu não tenho dificuldade disso. Claro que o grupo que hoje eu faço parte, ele é um grupo que para muito mais me inspira, né? É para mim uma grande referência, até porque eu me assemelho muito aos posicionamentos do nosso líder, né? Mas assim, então eu nunca me deparei com algo que para mim é fundamento. Eu acho assim, o difícil é você caminhar quando você discorda de fundamentos, tá? O que eu estou chamando de fundamento, né? A forma de você crer mesmo, né? Que aí quebra isso, como é que você vai caminhar crendo diferente? Então o teu líder fala uma coisa, você vai falar outra diferente. Eu acho que nesse caso específico, o mais coerente, ao meu ver, é você buscar um novo espaço, se você discorda no tocante a fundamento. Agora, o trivial não, gente. O trivial são coisas corriqueiras que você... Exemplo aqui, vou dar um exemplo muito banal. Se alguém diz assim, teu líder diz, olha gente, eu quero a cor da igreja toda de azul, e você acha melhor o amarelo. Bom, gente, o que isso é fundamento, né? Ah, no culto deve ser a segunda, aí ele diz que deve ser a quarta. Entende? Diz que o passeio deve ser em tal data. Eu estou citando essas coisas, porque às vezes isso é motivo de confusão dentro da igreja, infelizmente. Então eu acho que essas coisas eu não teria problema nenhum por me submeter a isso e acompanhar, né? Eu acho que isso deve ser uma marca de um caráter de alguém que é liderado. Isso até, né, pastor, a gente tem uma evidência que é o desejo do nosso Deus, né, obedecer. É isso aí. É um fundamento muito importante que a gente não deve deixar perder. Nosso tempo está acabando, que a gente tem um tempo para poder estar apresentando o trabalho. Não, é só, eu vou pedir uma coisinha para vocês. Na verdade, eu vou pedir para os dois. O nosso tema é continue aprendendo para continuar liderando. Eu acho que a gente nunca vai parar de aprender. Sendo líder, sendo um membro da igreja, a gente nunca, para mim essa é a máxima, conhecer não ocupa espaço. A gente só deixa de aprender quando morre, né? Então eu queria que vocês dois, por favor, deixassem para o nosso grupo e para toda a nossa turma de liderança algum posicionamento de vocês dois sobre esse tema, continuar aprendendo para continuar liderando. O que toca fundo quando vocês leem essa palavra, essa afirmação? Então, gente, eu acho que assim, o conselho que eu posso dar a você é o seguinte: tenha sede em aprender, sabe? Esteja disponibilizado a isso. Não vire um profissional de liderança. Você fica muito tempo na igreja, então você pode ter a tendência de saber como as coisas acontecem. Ah, eu sei como dirigir um culto, eu sei como ter um tempo de oração, de intercessão, eu sei fazer isso porque você está muito tempo fazendo. Então a gente corre o risco de virar um profissional e perder a essência, o novo do Espírito Santo, sabe, aquela renovação. É não viver daquelas experiências que foram boas, mas passaram. Deus é um Deus que se renova e Ele tem algo para hoje para a gente. Então, conselho que eu dou a todos os líderes aí, estejam abertos ao novo de Deus, abram o coração, busquem Deus, tenham ouvidos para ouvir pessoas, se necessário for,
desconstrua para construir novamente, volte atrás para recomeçar a sua história. Eu penso que tem que ter essa questão de humildade mesmo, de você sentar e saber que todas as pessoas têm alguma coisa a te oferecer, né? Você pode aprender com todos os que estão à sua volta, seja em que função for, né? Então, quando a gente tem, porque às vezes a maneira que a pessoa reage diante de certa situação vai te ensinar alguma coisa, né? Eu, quando comecei a frequentar, por exemplo, a Nova Vida de Jacarepaguá, tem agenda, né? Tinha na época a agenda das mulheres, né? Da União de Mulheres da UP, né? E aí a gente começava, todo no início do ano, a gente ganhava a agenda e eu anotava, toda pregação que eu ia em Jacarepaguá, eu anotava, porque para mim era uma visão diferenciada daquela que eu estava acostumada. Então, eu não estava assim fechada, não, eu sei, eu já estou na liderança há tanto tempo, porque não, eu quis mesmo sentar e por mim até ficaria mais tempo ainda sentada sem fazer absolutamente nada. Né? Enfim, porque eu estava tão assim, sedenta de saber, de aprender uma outra visão daquilo que estava me trazendo leveza, aquilo que estava me trazendo, né, convicção de que, nossa, quanta coisa eu fiz errado. Né? Então, eu acho que quando você está disposto, com seu coração liberado mesmo, com humildade para aprender e para fazer diferente do que você fez até ali. Porque até então a gente tinha um fardo muito pesado. Eu, por exemplo, carregava um fardo muito pesado. E de repente eu comecei a ver uma leveza, uma linguagem assim, tão diferente, e aquilo me abriu o novo, e hoje em dia a gente vive aquilo que Deus quer, uma vida abundante, né? Amém. Porque é isso que Deus deseja para cada um de nós. Na prática, isso aconteceu com a gente quando o bispo disse assim: Ednei, eu acho que seria muito legal você fazer atos na época, né? E ele não disse você tem que fazer, ele disse eu acho que seria legal. Depois de 10 anos de estudos teológicos, alguém poderia ter a postura de dizer, não preciso, né? Quando na verdade a cada ano que eu me exponho ao conhecimento da palavra de Deus, eu percebo que eu sou simplesmente alguém que preciso receber diariamente de Deus, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós queríamos agradecer aí em nome da turma que a gente fez esse trabalho, da Olívia, do Armando, só gente fera, hein? Joelma, Osvaldo, eu, Fernando, caramba, por vocês terem aberto esse espaço, o tempo de vocês, como líderes aí, professores aí, como a gente aprendeu a palavra de Deus. Obrigado. Valeu, gente. Beijo. Obrigada, gente.